Ora viva, mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ver, e de modo que vamos então dar início a outro vídeo sobre o tema predestinação e livre-arbítrio. Ora, há ou tem havido ao longo da história uma controvérsia muito grande sobre este tema, do ponto de vista teológico, sobre a predestinação. Tem gerado muita confusão, muito conflito, às vezes conflitos bem acesos, e isso vai criar, ou tem vindo a criar alguns problemas, algumas situações de insegurança no mundo das pessoas religiosas, pondo em questão sobre a nossa liberdade. Qual é o grau de liberdade, ou o grau de livre-arbítrio que nós, na verdade, temos perante a teologia da predestinação? Perante todos aqueles que defendem que as nossas vidas já estão predestinadas e as nossas vidas já estão organizadas segundo a vontade de Deus. E temos que analisar qual é a origem desta mesma controvérsia. Mas antes da origem dessa controvérsia, o nosso ponto de vista é analisar o que é que aconteceu juntamente com os primeiros antepassados. E a partir daí desenvolvemos para mim, naturalmente, um raciocínio bem mais lógico do que aqueles que nos são apresentados na teologia. Bom, mas antes eu gostaria de pedir-vos que coloquem um gosto ou um não gosto aí embaixo nessas mãozinhas e que venham partilhar esse mesmo vídeo, essencialmente juntamente daquelas pessoas com alguma responsabilidade no cristianismo ou na teologia, os pastores, os padres, os bispos, o que for, mas alguém que tenha um interesse e uma dedicação a estes pontos de religiosidade. De modo que vamos então passar para o tema. Eu vou ler o tema, enfim, fiz um texto e vou colocar o texto e vou ler o texto que coloquei, que tenho vindo a desenvolver para fazer este vídeo, de forma que não vão me ver muitas vezes, se calhar nenhuma até ao fim, mas preferi fazer assim o vídeo que penso que as coisas correrão mais fluidamente. De modo que predestinação e livre-arbítrio. Na Bíblia encontram-se muitos versículos que são frequentemente interpretados com o sentido de que na vida de uma pessoa tudo acontece conforme predestinado por Deus. Seja a prosperidade, seja a miséria, guerras, conflitos, felicidade e infelicidade, doenças, acidentes e tudo mais que acontece nas nossas vidas é predestinado. Isto é alguém que defende assim desta forma. Por exemplo, São Paulo escreve: e aos que predestinou, a esses também os chamou. Aos que chamou, a esses justificou, e àqueles que justificou, também os glorificou. Outra passagem: usarei de misericórdia com quem entendo usar de misericórdia, e sentirei compaixão de quem entendo sentir de compaixão. Logo, não depende daquele que quer ou daquele que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. E outra ainda: acaso não pode o oleiro fazer da mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso vil? Estas são as passagens que certamente podem ser as mais usadas, mas há muitas mais outras passagens que ajudam a perceber porque é que aqueles que defendem a predestinação recorrem-se, portanto, a esses mesmos versículos para discorrer as razões pelas quais eles acreditam na predestinação. Também está escrito que Deus amou Jacó e odiou Esaú, enquanto estes ainda se encontravam no ventre da sua mãe, e anunciou os seus destinos, dizendo: o mais velho servirá o mais novo. Está escrito em Romanos 9:11. Há assim, portanto, uma ampla base bíblica para justificar a doutrina da predestinação absoluta e total de Deus. Todavia, podemos igualmente encontrar na Bíblia evidências suficientes para refutar
a doutrina da predestinação absoluta. Vamos encarar dois tipos de profecias, dois tipos de versículos que nós encontramos na Bíblia que se podem, à primeira vista, contradizer. Por exemplo, Deus avisou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de modo a prevenir a sua queda. Portanto, podemos deduzir aqui que a queda humana não foi o resultado da predestinação de Deus, mas antes o resultado da desobediência de Adão e Eva ao mandamento de Deus. E lemos ainda: o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e seu coração sofreu amargamente. Isto foi devido naquele período de Noé, onde o dilúvio aconteceu. Antes do dilúvio, a maldade no mundo era tão grande que há esta manifestação por parte de Deus. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e o seu coração sofreu amargamente. Portanto, se a queda humana tivesse sido predestinada por Deus, não haveria motivo para ele se lamentar pela queda dos seres humanos, pois eles estariam a agir de acordo com a sua predestinação. Outro exemplo: se a predestinação de Deus determina o rumo das vidas das pessoas, porque está escrito no Evangelho de São João que todo aquele que acreditar em Cristo não perecerá, mas terá vida eterna. E o texto é este: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Subentende-se que ninguém está destinado à perdição, porque ele mesmo diz: amou o mundo. O mundo inclui todas as pessoas, tudo que está de seres humanos nesta mesma terra. Portanto, o seu desejo seria a salvação de todos, e seria que todos acreditassem em Jesus. Nós acreditamos que as ações humanas está aqui errado, não são determinadas pela predestinação de Deus, mas sim pelo esforço humano. Isto é apoiado pelo versículo bíblico que diz: pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, se toda a obra humana se realizasse segundo a predestinação de Deus, por que motivo enfatizaria Jesus a necessidade deste esforço humano? E mais ainda, a Bíblia ensina-nos a orar pelos nossos doentes, sugerindo que a doença e a saúde não dependem apenas da predestinação de Deus. Se tudo fosse determinado pela inevitabilidade de um destino, predestinado por Deus, então as lágrimas das nossas súplicas não serviriam de nada, conforme parece mencionar no seguinte versículo, e até inclusive qualquer outro tipo de oração. Mas o versículo diz isto: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, há aqui a intervenção de terceiros para podermos ser perdoados. Então, este conflito da predestinação é devido a dois tipos de passagens bíblicas. Uns justificam a predestinação, são estes que aqui estão, e outros que negam a predestinação. São também os que estão mencionados. Sendo Deus absoluto, seria de esperar que quando Ele predestinasse alguma coisa, isso seria inalterável e nenhum esforço humano poderia alterar. Por conseguinte, se aceitarmos a doutrina tradicional de que todas as coisas são absolutamente predestinadas por Deus, teremos então de concluir que nenhum esforço humano, incluindo a oração, o testemunho ou a caridade, podem acrescentar algo mais à providência da restauração de Deus ou às nossas vidas. Qualquer esforço extra, para além do curso natural dos acontecimentos, será ou seria completamente inútil. Porque existe uma ampla base bíblica que justifica ambas as doutrinas divergentes, a controvérsia sobre a questão da predestinação tem sido inevitável no seio do cristianismo. Como é que podemos resolver este problema?
Vamos considerar a questão da predestinação analisando sobre vários aspectos. A predestinação da vontade de Deus. Antes de analisarmos a predestinação da vontade de Deus, recordemos o início da história bíblica. Deus não pôde cumprir a sua finalidade da criação devido à queda humana. Porque os homens caíram, aquilo que Deus preconizou para o ser humano não foi realizado. Portanto, a finalidade da criação não foi realizada. Com efeito, a vontade de Deus relativamente à sua providência para com a humanidade caída continua a ser a mesma. A vontade de Deus não mudou por isso. Pelo facto do pecado ter acontecido, a vontade de Deus não mudou. Qual é a vontade de Deus? É a realização do mundo ideal. Essa é a finalidade da criação. Nesse sentido, a vontade de Deus é alcançar a restauração ou salvação da humanidade e da criação. Portanto, Deus, como um ser único, como um ser eterno, imutável e absoluto, certamente a sua própria vontade também é única, eterna, imutável e absoluta. Não muda. É só uma e ela não muda. Após a queda, a história da queda de Adão e Eva veio-se a desenvolver numa história de maldade, numa história má, que nós temos essa experiência porque estamos cá. Portanto, isso implica que Deus tem um processo de restauração desse mesmo homem. Portanto, continuamos a ter, aqui neste sentido, a predestinação da vontade de Deus é só uma, é absoluta. E a sua vontade é realizar o mundo ideal. Ainda que este mesmo ser humano, depois de cair, depois de pecar, desenvolveu uma história de maldade, nessa história de maldade há um percurso, há um processo pelo qual Deus está vindo a desenvolver para poder retirar ou recuperar ou restaurar ou salvar a humanidade do estado em que essa humanidade se encontra. Portanto, neste sentido, ele tem uma vontade absoluta, que é tirar o homem da situação em que se encontra. É única, é uma só vontade que ele tem desde o princípio. Deus, quando criou os seres humanos, desejou que eles cumprissem a finalidade da criação. Deus, ao não ver realizar a sua vontade devido à queda de Adão e Eva, ele decidiu cumpri-la, agora sim, através da providência da restauração ou salvação. E desde então tem feito todos os esforços nesse sentido. Tal como está escrito, ele mesmo o afirma. Disse-o e cumpri-lo-ei. Decidiu e executá-lo-ei. Portanto, essa é a única vontade que Deus tem. Deus, como um ser de amor, não podia ter predestinado a queda humana, nem os pecados dos seres humanos, porque há muitos cristãos que acreditam que a queda humana já estava predestinada por Deus. Muito menos predestinar eventos tais como a destruição do cosmos e do universo. Se tais males fossem o resultado inevitável da predestinação de Deus, então Deus não podia ser considerado o autor do bem. Um pai de amor não vai pôr, nem vai colocar o seu filho em perigo de vida e em perigo de vir a sofrer situações desagradáveis tanto para ele como para o pai. Além disso, se o próprio Deus tivesse predestinado tais males, ele não teria expressado o arrependimento como fez, por exemplo, em relação à depravação dos homens caídos, na altura do dilúvio. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E da mesma forma, também em relação ao rei Saul, quando este perdeu a fé. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Estes versículos mostram que o mal não é o resultado da predestinação de Deus, mas antes a consequência do incumprimento da responsabilidade humana. Visto que Deus predestina a sua vontade em absoluto, e se o povo ou a pessoa escolhida para cumprir a vontade de Deus falha, Deus continua a sua providência até à sua conclusão,
porque ele tem uma só vontade. Mesmo que para isso tenha de escolher outra pessoa, ou povo, para levar a cabo a missão. Por exemplo, na família de Adão e Eva, quando Caim matou Abel, a sua vontade não foi realizada, porque ele, ao escolher Abel, escolheu com um determinado objetivo, mas Abel foi morto. Deus deu seguimento à sua vontade através da família de Noé. Mas a família de Noé também falhou em cumprir a sua vontade. Deus escolheu outra pessoa, escolheu Abraão, para uma vez mais dar seguimento à sua vontade, trabalhando agora através de Abraão, através dele. O mesmo se verifica nas missões a nível individual. Deus tentou fazer cumprir a sua vontade através de Abel, mas como foi morto, escolheu Sete como seu substituto. E a passagem que manifesta isso está em Gênesis 4:25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. E chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Portanto, Deus tentou cumprir a sua vontade através de Moisés, outro exemplo, que falhou, acabando por escolher Josué em seu lugar para levar o povo à terra prometida. E nesta passagem menciona: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando a vontade de Deus relativamente a Judas Iscariotes foi anulada, pela sua traição a Jesus, Deus, para cumprir a sua vontade, elegeu Matias em seu lugar. Este é outro exemplo. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias. E, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Portanto, Deus, na falha de alguém, há outra pessoa que substitui. Como é que é cumprida a predestinação da vontade de Deus? De acordo com o princípio da criação, a finalidade da criação de Deus só pode ser realizada quando os seres humanos completarem a sua porção de responsabilidade. Eu falo sobre este tema neste vídeo, número 6.2. Aí podereis perceber melhor qual é a responsabilidade ou a porção de responsabilidade que os seres humanos têm perante a vontade de Deus. Portanto, originalmente, a finalidade da criação de Deus era para ser cumprida através de Adão e Eva, apenas quando eles completassem a responsabilidade que lhes fora dada, de se absterem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, é este o apelo que Deus faz a Adão e Eva: não comer do fruto. De modo semelhante, na providência da restauração, a vontade de Deus só é realizada quando a figura central, responsável por uma missão, e no caso de Adão e Eva a figura central seria Adão, conclui a sua porção de responsabilidade. A figura central, responsável por uma missão, conclui a sua porção de responsabilidade. Por exemplo, o povo judeu, como nação central da providência, devia ter acreditado e seguido Jesus, incondicionalmente, a fim de alcançar a salvação completa nesse tempo. Porque o povo judeu não acreditou em Jesus, falhou em cumprir a sua responsabilidade. O cumprimento da vontade de Deus teve de ser adiado até ao tempo do segundo advento. Por isso esperamos novamente por Cristo. Até que ponto Deus predestina os acontecimentos na providência? Está escrito na Bíblia: a oração da fé salvará o doente. A tua fé te salvou. E ainda, pois quem pede, recebe, e quem procura, encontra, e ao que bate, abrir-se-á. Estes versículos confirmam que Deus predestina o cumprimento da sua vontade na contingência dos seres humanos concluírem a sua porção de responsabilidade. E aqui manifesta não só a busca, não só um esforço de ir à procura de Deus, como o esforço de ter a fé. Portanto, nós não somos predestinados a ser bons ou maus.
Adão e Eva deviam tornar-se nos bons antepassados da humanidade, sob a condição de cumprirem a sua responsabilidade, obedecendo ao mandamento de Deus, de não comer o fruto. Neste contexto, Deus não predestinou em absoluto que Adão e Eva viriam a ser boas pessoas ou a ser os nossos bons antepassados. Dependia deles. O mesmo é válido para todos nós, pessoas caídas. Nós só poderemos vir a ser pessoas ideais que Deus predestinou quando completarmos a nossa responsabilidade. Isto é o que Deus predestina a qualquer ser humano, mas só quando realizamos a nossa própria responsabilidade. Portanto, Deus não predestina em termos absolutos os tipos de pessoas que nos devemos efetivamente tornar. O cumprimento da vontade de Deus, através de um indivíduo, exige absolutamente que ele complete a sua responsabilidade. E, por exemplo, quando Deus escolhe Moisés, ele predestinou condicionalmente que quando Moisés cumprisse a sua responsabilidade, ele entraria na terra abençoada de Canaã, conduzindo o povo escolhido. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Todavia, quando Moisés transgrediu a vontade de Deus ao bater 2 vezes na rocha de Cades-Barne, ele falhou. Consequentemente, Moisés morreu antes de alcançar o seu destino final. E a intenção de Deus, que ele conduzisse o povo a Canaã, não foi realizada. Vamos esclarecer e elucidar os versículos bíblicos mencionados anteriormente que sustentam a doutrina da predestinação absoluta. Aqueles versículos bíblicos que parecem sugerir que o resultado de cada ação é determinado pela predestinação absoluta de Deus, e vamos procurar esclarecer o seu significado. Primeiro versículo. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Sendo omnisciente, Deus prevê quem tem as qualificações necessárias para se tornar numa figura central na providência da restauração. Deus predestina aqueles que já conhece e depois chama-os para cumprirem o propósito da providência. Chamar a pessoa faz parte da responsabilidade de Deus, mas isso só por si não a qualifica para ser justificada perante Deus e receber a sua glória. Só quando a pessoa completa a sua responsabilidade, depois de ser chamada por Deus, é que ela é justificada e glorificada. A predestinação de Deus relativamente à glorificação de um indivíduo está assim dependente do cumprimento da sua porção de responsabilidade. Por este versículo bíblico que acabámos de ver antes, porque de antemão conheceu, também predestinou, e àqueles que justificou também os glorificou. Portanto, este versículo não menciona a porção da responsabilidade humana. Ele pode ser mal interpretado no sentido de significar que todos os assuntos são determinados apenas pela predestinação absoluta de Deus. No segundo versículo anterior, diz: usarei da misericórdia com quem entende usar da misericórdia. Sentirei compaixão de quem entende o sentir de compaixão. Logo, não depende daquele que quer ou daquele que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Deus apenas prevê e escolhe aquele que está mais apto para cumprir a finalidade da providência da restauração. Deus tem o direito de escolher uma pessoa e mostrar misericórdia ou compaixão por ela. Esta escolha não depende, de modo algum, da vontade ou do esforço humano. Devido à nossa condição de caída, este versículo mostra e realça o poder e a graça de Deus para conosco. Portanto, isto é como nós, quando fazemos alguma asneira, nós não estamos em posição de reclamar seja o que for. Agora, o terceiro versículo anterior. Paulo escreveu
Acaso não pode o oleiro fazer da mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso vil? Aqui é uma brevíssima história que é preciso lembrar. Foi dito que Deus atribuiu aos seres humanos uma porção de responsabilidade como condição pela qual os seres humanos poderiam ser amados e tornarem-se seres semelhantes a Deus. E isto é importante porque foi dita a Adão e Eva para crescer, multiplicar e dominar. Mas isso não aconteceu de acordo com o ponto de vista de Deus. Através desta ação, Deus tencionava dignificar os seres humanos como seus filhos e senhores da criação, fazendo-os herdar a sua natureza criativa. Portanto, todo este mundo, todo este universo devia de ser a herança para os filhos de Deus, para os seres humanos. Mas isso não aconteceu. Todavia, os seres humanos violaram esta condição. Condição de unidade para com Deus, condição de obediência para com Deus. E caíram. Ao traírem Deus, as pessoas caídas não têm motivo para se lamentarem, seja qual for o modo como Deus as trate. Da mesma forma, disse isso antes, quando fazemos alguma asneira, nós não ficamos em posição de fazer qualquer reclamação. Nós sujeitamos a qualquer tipo de situação que nos possam dirigir ou fazer, porque não estamos em condição de reclamar, seja o que for, porque falhamos e fizemos asneiras. É isto que este versículo nos ensina, inserido no contexto de todo o capítulo. Sobre Jacó e Esaú. Está escrito que Deus amou Jacó e odiou Esaú, quando estes ainda estavam no ventre da mãe, sem que tivessem feito qualquer coisa boa ou má. Deus favoreceu um em detrimento do outro e disse a Rebeca: o mais velho será o servo do mais novo. Qual seria a razão para este favoritismo? Deus favoreceu um mais que o outro a fim de estabelecer um determinado curso da providência da restauração. E este curso da providência da restauração eu também coloquei, se quiserem ir ver, está nos vídeos 10 e 10.1. Portanto, há 2 vídeos que tratam sobre esta situação. Como a predestinação e o cumprimento da vontade de Deus se concretiza? Nós estamos a percorrer uma história que nós dizemos uma história da restauração. Portanto, isto é, afinal, a providência da restauração. Esta história é uma providência da restauração de Deus. Deus está procurando restaurar, recuperar, salvar o ser humano. Portanto, a vontade de Deus, neste momento, neste percurso da história, é também uma. Tal qual como era no princípio quando criou, é a mesma quando o homem caiu. É absoluta, é única. Portanto, a realização da vontade de Deus é algo que passa por um processo. Passa pelo processo da responsabilidade de Deus e passa pelo processo da responsabilidade do homem. Portanto, a realização da vontade de Deus é igual à porção da responsabilidade de Deus mais a porção da responsabilidade do homem. Vamos pôr isto em termos aritméticos. Portanto, a realização da vontade de Deus é única, é absoluta, é 100%. Independentemente do que acontece, a sua vontade não muda. Mas a responsabilidade de Deus perante o ser humano é como se fosse 95% dessa mesma responsabilidade. E a responsabilidade do homem, do ponto de vista de Deus, corresponde como que a 5%. O que é que isto significa, 5% da responsabilidade do homem? Fé. Obediência. Acredita em mim, tem fé em mim, que eu aliviarei os teus passos. Ora, esta é a responsabilidade do homem. São 5%, de acordo do ponto de vista de Deus, a responsabilidade do homem corresponde a 5%. É claro que, de acordo com o ponto de vista do ser humano, esses 5% tornam-se 100% para ele. Porque nós falhamos na fé, perante as dificuldades da vida temos renúncias e rejeitamos a fé, e rejeitamos Deus, e rejeitamos a religião e tudo mais. Portanto,
todo esse problema que o homem enfrenta na sua própria vida, na sua história de vida, corresponde como que a 100%. Mas, do ponto de vista de Deus, a porção de responsabilidade do homem corresponde apenas a 5%. Ora, isto significa o quê? Que o cumprimento da vontade de Deus, que está predestinada por Deus, que vai ser mais cedo ou mais tarde, há de ser cumprida, portanto a predestinação do cumprimento da vontade de Deus é condicional. Condicional por causa da porção de responsabilidade do homem. Se ele realiza a sua responsabilidade, esta vontade de Deus é cumprida. Não realiza, passa para, na história passa para outro tipo de pessoa ou outro tipo de povo que pode realizar ou que deve realizar o que o anterior não realizou. Por isso, a história tem vindo a demorar tanto e tanto tempo. Enfim, da providência. A história tem levado muito tempo para o cumprimento da vontade de Deus, porque o homem tem vindo tantas e tantas vezes a falhar a sua própria responsabilidade. Portanto, é condicional a vontade de Deus, apesar de ser predestinada e absolutamente vir a ser realizada, mas com o cumprimento da responsabilidade do homem. Por isso é condicional. E chegamos ao fim, e agradeço a vossa atenção, espero que não tivesse sido tão maçudo, e dessa forma eu repito o pedido, coloquem um gosto ou um não gosto, se gostaram, partilhem, e até o próximo vídeo, que vou certamente falar de um tema semelhante a este, que entronca com este, que é o bem e o mal. Como é que ele veio a acontecer, porque é que Deus, sendo bom, não acaba com o mal. Portanto, a origem do bem e do mal. E a sua permanência entre nós. De modo que, até ao próximo vídeo, e agradeço a vossa atenção. Até lá.